Pessoal, bom dia. Meu nome é Fernando Xavier, né, vocês já me conhecem. E eu vou dar prosseguimento à minha série de vídeos onde eu falo sobre as minhas experiências místicas, né? Onde eu falo um pouco mais sobre as minhas experiências pessoais, né, nesses anos aí que eu, que eu estudei o misticismo. Hoje eu vou falar da minha experiência com a astrologia, né? Primeiro de tudo, assim, vocês acreditam em astrologia? Eu não acreditava, sempre achei. Por que eu não acreditava? Porque, vamos supor, você abre o jornal, ou então você entra no site, aí você vê o horóscopo do seu dia, né? E aí você lê o seu horóscopo e vem aquelas mensagens genéricas e, enfim, poderia dar certo, poderia não dar certo, quer dizer, era tudo muito genérico. Não tinha, assim, é, você não conseguia estabelecer uma relação com aquela informação, né? Mas assim, a astrologia, depois que a gente vai estudar especificamente, a gente vai ver que o horóscopo, ele realmente não tem fundamento, né? A astrologia realmente não é uma coisa, é, ela não fundamenta o horóscopo, né? A grande ferramenta da astrologia é o mapa astral. E aí um dia eu fui fazer meu mapa astral, na brincadeira também, sem muita expectativa. E quando eu li, fiz num site desses na internet, e quando eu li, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei é, surpreso, porque eu acreditava assim que 70% daquilo ali que estava sendo descrito batia com a minha personalidade, com aquilo que eu conhecia sobre mim, né? E digamos que os outros 30% deveria bater também, só que eu ainda não sabia, né? Então assim, eu fiquei muito surpreso. E aí eu comecei a estudar. Mas assim, por que o horóscopo ele não dá certo só pra... Porque a astrologia, ele é um oráculo, é chamado, quando a gente estuda o misticismo, a gente vai entender que ele é um oráculo do ser, enquanto que o horóscopo é um oráculo do estar. Né? Como assim? Então a astrologia ela responde perguntas sobre o ser, ou seja, perguntas sobre a sua vida, não é? Seria mais ou menos assim: quem sou eu no mundo, né? O que eu vim fazer no mundo? Qual é o meu karma? Qual é a grande missão da minha vida? Como é a minha personalidade? Então a astrologia ela analisa o céu, né? Da sua data de nascimento e faz a partir daquela análise e dos arquétipos astrológicos planetários, ela faz aquela análise e vai te dar uma informação que vale para a tua vida toda. Não, ela não vai valer para aquele dia ou para aquela hora, aquele momento, né? Como o horóscopo faz. Então, o horóscopo realmente ele não tem fundamento, assim, do ponto de vista astrológico. Mas o mapa astral tem. O mapa astral tem fundamento. Mas assim, qual é o fundamento, digamos assim, científico da astrologia? Não tem. Não tem fundamento científico. Na astrologia não é uma ciência. Apesar de algumas pessoas dizem, isso é ciência, mas não é. Não é uma ciência. Você não tem comprovação. Ela é considerada uma arte, né? É considerada uma arte, um conhecimento, digamos assim, mas não é científico. É como a psicanálise, né? A psicanálise não é científica, mas é uma prática que gera resultados, né? As pessoas têm resultados com a psicanálise, mas aquilo não é científico, não dá para dizer que é científico. Então a astrologia meio que tá por aí nessa vertente, digamos assim. Mas qual seria o fundamento? Alguns livros, quando eu estudei, ele falava que o fundamento estava na gravidade, né? Que, digamos assim, que a gravidade dos astros influenciava, né, na tua vida. Enfim, eu não acredito muito, esse não é o fundamento, de fato, não é a gravidade que faz com que aquela relação daqueles planetas tenha uma relação com a tua vida. Não é isso. Se a gente pudesse ter assim um fundamento entre aspas científico, um fundamento de conhecimento, né, seria basicamente, digamos assim, a lei do ritmo. Quando a gente vai estudar também
hermetismo, um dos princípios do hermetismo é o princípio do ritmo, né? Ou a gente pode dizer assim, é o princípio do ciclo. Tudo na vida, tudo no universo é cíclico, né? Então, por exemplo, a gente tem 4 estações no ano. Essas 4 estações elas se repetem todo ano, né? Então é um ciclo que a gente vive. E existem outros ciclos também, né? A gente tem um ciclo de 7 em 7 anos, onde as nossas células se renovam. Então existem outros ciclos na natureza. E existe um ciclo, digamos assim, do universo que a gente não conhece. Obviamente, a gente não tem essa noção do todo, mas a astrologia ela estaria como se fosse um reloginho, né? Então o universo ele funciona como um relógio e a astrologia ela estuda esse relógio. E a partir do momento em que você nasceu, você estava dentro de um determinado posicionamento ou dentro de um determinado momento daquele ciclo. E aí essa seria, digamos assim, o fundamento, entre aspas, científico, né, da astrologia. Que é interessante também, por exemplo, falar, por exemplo, que eu falei que a astrologia era um oráculo do ser e não do estar. Mas aí, por exemplo, vocês podem perguntar, o que é oráculo? O que é um oráculo? Oráculos são chaves, né? São chaves, digamos assim, para acessar ferramentas, chaves ou ferramentas para acessar o plano astral, digamos assim, ou o plano imaterial, né? Então você tem o tarô, a astrologia, os búzios, enfim. O mais antigo deles era a astrologia, né? Então, basicamente, é por isso que ele é chamado de oráculo. Outra coisa que as pessoas também podem se perguntar, mas a astrologia é geocêntrica, ou seja, e a gente sabe que, na verdade, o sistema solar é heliocêntrico, né? A astrologia era geocêntrica, naquela época se entendia que a Terra era o centro do universo. E hoje a gente sabe que não, que o Sol é o centro do sistema solar e que o universo em si ele não tem um centro, não é? Mas isso não tem nenhum problema, porque na verdade, como o universo em si não tem um centro, qualquer lugar pode ser o centro, né? É só um ponto de referência, realmente, isso aí não invalida em nada a astrologia. Então, a astrologia no passado, e a astronomia, elas eram ciências relacionadas, né? Então, assim, até mais ou menos justamente o heliocentrismo, né, justamente com Copérnico, já se sabia que o Sol era centro do universo um pouco antes, mas com Copérnico, digamos assim, aquilo ganhou mais força, se separou a astronomia da astrologia, justamente por causa disso, né? Os astrônomos verdadeiros, digamos assim, científicos, eles perceberam que a Terra não era o centro do universo, e aqueles artistas, digamos assim, aqueles que estudavam a influência dos astros na vida, eles continuavam estudando no modelo geocêntrico. Por quê? Porque, de certa forma, não é a posição dos astros que ele está estudando, mas como aquilo influencia na tua vida. Então, a pessoa, o momento e o local de nascimento da pessoa pode ser considerado o centro do universo naquele momento para aquele tipo de estudo, né? Então isso aí não influencia realmente, mas houve essa separação da astrologia com a astronomia. E por fim, assim, eu não sei qual a religião de vocês e tal, mas a gente sabe, por exemplo, que na Bíblia era condenado, né? Principalmente no Velho Testamento, a leitura dos astros era condenado, embora alguns, por exemplo, o Salomão, né? Alguns personagens bíblicos digamos assim, faziam essas leituras dos astros, né? Mas e aí, como é que a gente pode entender isso? Quando você vai consultar um oráculo, principalmente um oráculo do ser, como é a astrologia, existe o risco de você limitar o teu livre-arbítrio, né? É aquela ideia de você dizer assim, olha, a minha, eu tenho a lua em Áries, como é o meu caso, então eu posso ter um temperamento um pouco explosivo. Então, isso faz parte de mim, eu não vou mudar. Então você cai
naquela ideia que era uma ideia realmente relacionada ao paganismo, de destino, não é? Então, o, né, as moiras, que eram as senhoras do destino na mitologia grega, né? Então, na mitologia pagã, nas religiões pagãs, o destino, a ideia do destino era muito forte e existe uma tendência de, por esses oráculos, você limitar o teu livre-arbítrio. Você diz assim, já que eu sou assim, eu não vou mudar. Mas a gente sabe, quando a gente vai estudar isso, de que aquilo ali é justamente uma ferramenta de autoconhecimento. Então ela está ali para que você mude, né? Como algumas pessoas dizem, as profecias são feitas para não serem cumpridas. As profecias são alertas, elas foram feitas realmente para não serem cumpridas, para não serem realizadas, né? Então, eu acredito que tenha sido por isso que a Bíblia ela proibia, né, na verdade, a consulta aos astros. Então, assim, se a pessoa não se sente, eu pessoalmente não tive, foi uma grande ferramenta de autoconhecimento. Eu pessoalmente não tive nenhum problema assim com relação a isso. Diferentemente, por exemplo, do tarô, que eu vou falar em outro vídeo, eu tive uma experiência não muito boa com o tarô, mas com a astrologia eu tive uma experiência positiva. Então, assim, se alguém quiser não tiver nenhum problema com relação a isso, eu pessoalmente não vejo problema em consultar, fazer seu mapa astral. Eu vou deixar aí na descrição do vídeo alguns links para fazer o mapa astral. Vou deixar onde eu fiz o meu. Um deles é gratuito, outro tem uma amostra grátis e paga. Aí vocês quiserem fazer, vocês fazem. Depois eu posso até fazer um vídeo falando um pouco do meu mapa astral. Isso é uma questão bem pessoal mesmo. Vou ver se eu faço, tá? E basicamente é isso. Fiquem com Deus e até a próxima.